Bom, meus amigos, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Como digo sempre aqui, é uma alegria imensa estar com vocês. Hoje a casa cheia, né? Gostoso, que bom sentir esses corações, né? Que bom poder falar do Evangelho. E aqueles que ainda não tiveram oportunidade, começo do ano, primeira vez a falar na casa, que tenhamos um ano de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Ainda falávamos aqui, um pouquinho antes do começo, da importância de nós buscarmos essa claridade a partir de nós, a partir dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E o Evangelho é essa fórmula que vai nos colocando a melhorar cada dia. É como se fosse uma gotinha ante a grandeza do oceano, mas o que seria o oceano sem as pequenas gotas, né? Então é essa alegria que o Evangelho e a doutrina espírita vai nos convidando nos seus ensinamentos diários, nas reflexões diárias. Na noite de hoje nós falaremos sobre o tema ao partir do pão. Na última oportunidade nós falamos sobre o nosso compromisso e o nosso dever como cristãos, a pensar como nós temos nos relacionado ante o próprio Evangelho, ante a própria mensagem que por vezes nós nos encantamos, mas que dificilmente nós nos colocamos a vivê-lo. E hoje fui fazer uma palestra no comecinho do ano, na cidade de Matão, e uma pergunta de uma pessoa que lá estava me colocou a pensar, e eu cheguei a esse tema na vontade de nós compartilharmos das experiências na grande estrada da vida que nós estamos. Após a palestra, após falarmos justamente sobre o tema que cá falamos, sobre o nosso compromisso como cristãos, no finalzinho ele me procurou e relatou que por 8 anos ele havia estado na igreja católica como padre, exercendo o seu papel de padre por 8 anos. Mas que ele ainda não tinha entendido o papel dele na figura de padre, porque ele estava se colocando muito mais a administrar os bens de Jesus do que propriamente entender tudo aquilo que ele estava vivendo. Que depois ele foi para a evangélica, e mesmo na evangélica lá ficou por 15 anos, e parecia que ele estava a tentar copiar o Cristo, a repetir tudo aquilo que Jesus já havia dito no dia a dia, e que ele já estava há um bom tempo na própria doutrina espírita, mas que somente naquele dia ele tinha compreendido, pelo envolvimento da espiritualidade, qual é o nosso papel ante os ensinamentos do próprio Evangelho. Então, nós não estamos a falar de religião, nós estamos a falar de entendimento pessoal, a dizer que pouco importa onde nós estamos, mas importa como nós olhamos para as coisas que se apresentam a nós. E ele disse que naquele momento ele tinha compreendido que por vezes nós falamos que Jesus é o nosso modelo, e Jesus é o nosso guia, mas que mesmo assim ele não conseguia compreender qual era o papel dele exato na figura do Cristo. Mas que naquela manhã ele tinha então entendido que ele deveria olhar para o Cristo como um aluno, porque o Cristo não espera que nós estejamos copiando o que ele faz, mas que nós nos coloquemos na figura do aprendiz, que olha, reflete, sente, e aí sim vai compreender a mensagem mais profundamente. E daquele dia para frente, então, ele passaria a olhar Jesus como sendo um professor, a pensar em cada palavra, a pensar em cada linha, porque ele tinha entendido que, assim como muitos de nós, buscamos o Cristo como modelo, buscamos o Cristo como uma cópia, buscamos o Cristo apenas administrar as coisas que imaginamos ser de Deus, mas muito pouco nos colocamos a sentir a essência da mensagem, a perceber tudo aquilo que está à nossa volta e que passa despercebido. A pensar na própria mensagem do Pequeno Príncipe, do livro, da história, que o invisível, que o essencial é invisível aos olhos. Estamos olhando
tentando trazer para o tato, e a mensagem por si tem ficado abandonada. E aí, quando nós vamos à reflexão da noite de hoje, é uma reflexão que nós tiramos lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, onde muitos conhecem como a Estrada de Emaús, onde vai contar justamente algumas aparições do Cristo. Essa seria a segunda aparição. A pensar na continuidade da história, que o Cristo já vinha dizendo então aos discípulos que ele iria partir, que ele passaria por todas as dificuldades, mas que era preciso ele passar. Que assim como nós também passamos dificuldades no mundo, também seria necessário nós olharmos dessa forma. E como nós bem conhecemos, o Cristo é aquele que foi para a cruz, crucificado, e que nós muito olhamos a essa imagem, que nós muito nos admiramos com a imagem da cruz. Mas o que nós vamos falar é posterior a esse episódio, porque nós, como cristãos, ainda nos impactamos muito ante a mensagem da cruz. Mas é preciso, assim como Jesus, professor, nessa oportunidade, é olhar Jesus no seu ensinamento. A cruz, ou pós a cruz, nos traz um ensinamento mais profundo. E é a partir desse momento para frente que nós nos colocaremos a refletir na noite de hoje. Porque ele diz que no terceiro dia ele voltaria. Ele diz que o nosso reino de fato não é aqui, que a felicidade não é desse mundo, então que haveria outro mundo. Nos falou sobre a própria reencarnação, mas diz que se falamos das coisas da terra e nós não entendemos, que dirá das coisas do céu? Fato é que, assim como prometido pelo próprio Cristo, no terceiro dia, eis que Maria de Magdala foi visitar então o sepulcro, e ao chegar lá ele encontra a pedra aberta, o sepulcro aberto, e ela encontra com o Mestre, que lhe traz ali amor, carinho, afeto, que ajoelha até ela, e ela então vai ao encontro dos discípulos anunciar que o Cristo de fato tinha voltado, como prometido. Acontece que entre ali os discípulos, duas senhoras, não acreditando muito naquilo, como os cristãos ou os fiéis, infiéis ante a mensagem, vão até o sepulcro e ao chegar lá, não encontra com o corpo do Cristo. E algumas pessoas que lá estavam vão dizer a ela, mas por que buscam o corpo morto daquele que ainda vive entre vós? Era Maria, mãe de Tiago, e Joana de Cusa. Elas duas voltam ao agrupamento em que eles estavam, lamentando a morte do Cristo, e anuncia a todos aqueles que lá estavam. Pedro e João ficam a pensar, a imaginar, pela história de Humberto de Campos, que nos traz detalhes, que houve ali um certo ciúme, porque o Cristo talvez apareceria primeiro para uma mulher que no passado era de má vida e não a eles. E eles vão até o local para ver se de fato aquelas histórias eram verdadeiras. E ao chegar lá, se dão então com o sepulcro aberto, adentram até o sepulcro e encontram apenas os lenços. Ali eles começam então a compreender que o Cristo talvez tivesse cumprido a sua promessa. Mas nesse talvez, há dois discípulos que se colocam a deixar o acampamento. Porque qual o motivo os colocariam estar em união ali, se o Cristo já tinha ido? E a nossa fala de hoje é justamente também desse ponto à frente. Porque a estrada de Emaús é justamente a estrada que eles se colocam, esses dois discípulos, a saírem de Jerusalém e a partir para uma aldeia chamada Emaús. A pensar em tudo aquilo que acontece nessa estrada, a trazermos a estrada aqui como sendo a vida que nós temos. Se Jesus nos ensina, é preciso pensarmos nas suas histórias, nas parábolas, nas passagens, o que é que Ele quer que nós aprendamos. Por isso nós vamos refletir sobre tudo aquilo que acontece de um destino ao outro, de Jerusalém a Emaús, nós nos colocando na figura dos discípulos a extrair a grande mensagem. Vai dizer que os dois discípulos, ao sair então de Jerusalém,
começam a lembrar de Jesus, de tudo aquilo que Jesus tinha prometido, que ele tinha falado, mas se colocam a entristecer o coração, a lamentar de tudo, a reclamar, porque com a morte do Cristo, todas aquelas promessas tinham acabado. Eis que eles sentem ali, naquele diálogo, que um peregrino se aproxima deles, um andarilho se aproxima deles e convida a seguir com eles ante o caminho. E esse peregrino vai perguntar ou interrogar por qual motivo eles andam tão tristes, do que é que eles estão falando, quem é aquele que eles estão lamentando a morte. E eles vão olhar para o peregrino e vão dizer: você talvez seja o único aqui da região que não sabe o que aconteceu com Jesus. Foi crucificado, morto. E como ele falava de um reino dos céus, falava de um reino de amor, falava que libertaria Israel da opressão, com a sua morte, tudo foi por água abaixo. Algumas mulheres até viram que lá no sepulcro o corpo dele não está, mas até hoje, o final do terceiro dia, conforme anunciado por ele, ele não apareceu. Então nós entendemos que tudo aquilo que foi prometido, nada mais será realizado. E eles percebiam que o peregrino interagia com eles. E falava sobre as Escrituras, e falava das coisas boas, mas mesmo assim eles focavam justamente no problema da cruz, do Cristo morto, e não mais a receber aquilo que Jesus tinha oferecido. Chegando próximo ao destino, esse peregrino faz sinal de que vai seguir. E os dois discípulos convidam então ele a ficar naquela oportunidade, na casa com eles, chegando ali já em Emaús. Porque já estava tarde, e no momento de tarde, da escuridão, tudo é mais perigoso. Naquela época, sem luz, mais perigoso se fazia. Quase que obrigando o peregrino a ficar com ele, o peregrino aceita, e então fica com ele. Eis que, ao chegar, a sentar à mesa para se alimentar, quando fecham os olhos no momento da oração, eis que ele sente o peregrino pegando o pão, dividindo, abençoando e entregando a cada um. Perceberam naquele momento que o peregrino que seguia com eles na estrada era Jesus identificado ali, a partir do pão materializado, ao partir do pão, como a mensagem nos convida. E é nesse momento, então, que Jesus desaparece novamente. Os discípulos percebem o Cristo entre eles e alegremente, sentindo o coração ali fervoroso, começaram a pensar quantas coisas na estrada não foi apresentado por aquele peregrino que eles poderiam ter identificado, mas não identificaram o Cristo, porque estava com os olhos com a miopia da alma, a não enxergar a profundidade da mensagem. Assim, então, eles retornam ao acampamento para falar aos outros sobre a aparição do Cristo. E aí nós vamos pensar um pouquinho, dividir essa história em algumas etapas, a pensar como nós temos nos conduzido nessa estrada simbólica que nós estamos vivendo. Porque a estrada de Emaús, ela se reflete agora no simbolismo daquilo que nós nos colocamos a viver. É preciso que nós pensemos na mensagem. Estou fazendo a leitura de um livro que ele chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nós sabemos que a figura do diabo não existe, não é? A doutrina espírita nos traz isso. Mas que é justamente aquelas forças que nos tiram da condição de buscarmos o caminho reto, de buscarmos o caminho correto. E entre uma carta que ele envia ao seu aprendiz, ele vai dizer que a melhor forma de nós não buscarmos o caminho reto é justamente quando nós não nos preocupamos a colocar nada de novo na nossa consciência, a não aprendermos, a não debruçarmos, a não extrair as mensagens preciosas daquilo que chega até nós. Foi aí que eu pensei na história do padre, a pensarmos na nossa condução. Se nós temos colocado a aprender por todos os sentidos ou se nós estamos estacionados. Porque no próprio livro vai dizer que estarmos nós em uma religião
não vai nos colocar rumo a um avanço ou a um progresso. Na verdade, quando nós nos sentimos muito confortáveis, é justamente aí que aponta que nós não estamos avançando. Quando paramos a pensar em Jerusalém e em Emaús, há dois significados bíblicos para Jerusalém e para Emaús. Jerusalém vai significar a alegria, a comunhão de nós para com Deus. E Emaús é justamente o simbolismo de um caminho de sofrimento, um caminho errado, o caminho que por vezes nós tomamos de forma equivocada. Então nós temos que pensar que nessa estrada que nos conduz, que nós somos libertos a escolher o caminho que nós queremos, mas que nem sempre esse caminho é o caminho adequado, que nem sempre esse caminho é o caminho que nos levará, que nos conduzirá à perfeição, que nos conduzirá mais próximo às coisas divinas. Vamos analisar que quando nós olhamos aos discípulos saindo da comunidade, junto dos outros discípulos, já mostra aí um desfazer da união cristã, porque estavam todos reunidos em volta do mesmo sentimento de Jesus. Mas por vezes nós sentimos que ali não está confortável e nós resolvemos caminhar apartado, sair da mensagem. Quantos de nós já pensamos em desistir ou já pensamos em deixar de frequentar, de buscar as coisas divinas? No estudo da semana anterior, uma amiga da casa, que há pelo menos 45 anos frequenta a casa em que eu participo, ela foi me dizer que 2 anos da vida dela foram os anos mais difíceis. E quando ela foi olhar no seu caderninho do Evangelho do Lar, foi os 2 anos que ela deixou de fazer o Evangelho também. Porque nos momentos difíceis, nós esquecemos de nos vincular às coisas que nos traz a alegria da caminhada. Então, a pensar nesse caminhar, quantas vezes nós vamos nos desfazendo ou nos distanciando das coisas que nos traz a alegria espiritual, que nos lembra o nosso dever. E nós nos colocamos a caminhos mais obscuros. As dificuldades vão chegando e nós nos colocamos a fazer o quê? Aceitá-las, a vencê-las, a sobrepô-las? Não. Nós começamos a reclamar, porque nós gostaríamos disso, nós gostaríamos daquilo, nós queríamos uma vida mais fácil, nós não queríamos restrições de saúde, financeira, emocional, porque nós depositamos a esperança no outro, como os discípulos a perder a esperança porque o Cristo havia morrido, porque depositaram nele a esperança, ao invés de lembrarmos que parte de nós, na própria conversa inicial, a acendermos a chama dentro de nós e não a esperar a solução a partir do outro. Jesus não é aquele que vem e fala que vai resolver os nossos problemas. Por isso também é lembrar que Jesus vem nos ensinar. Se nós não estamos aprendendo, possivelmente continuaremos passando momentos difíceis e sofrendo, e não entendendo a mensagem. Jesus, então, na figura do peregrino, é aquele que se aproxima deles. A pensarmos nós na figura de Jesus como os amigos espirituais que estão caminhando conosco a todo instante, a todo momento enquanto na estrada, mas que também cegos que estamos, nós não percebemos. As coisas mais difíceis, por vezes, vão dando certo e nós imaginamos que é o acaso. Coisas impossíveis vão acontecendo, aqueles nós vão se desfazendo e nós imaginamos que ali é um acaso, foi a sorte. E ignoramos a caminhada, ignoramos a assistência que o plano espiritual vai nos cedendo, que vai nos entregando, não fazendo por nós, mas nos convidando a fazer, nos mostrando provas. E eu penso aqui na figura do peregrino a falar ante aquela paisagem desértica que ele se encontrava, como deveria falar e dizer, mas não era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo? Será que vocês estão lamentando, mas ele não tinha dito que era necessário? Que somente assim ele poderia voltar e enviar o consolo verdadeiro a cada um de vocês? Será que o momento de ensinar e instruir não se encerrou ali?
com a maior lição da própria cruz, e eles ignoravam. Porque nós vamos olhando e focando nos problemas da vida, e nós esquecemos de olhar à nossa volta e perceber tudo aquilo que é oportunidade. Se nós seguimos por um caminho onde as portas estão fechadas, busquemos as portas abertas. Mas estamos querendo buscar portas largas, portas de fácil acesso, quando na verdade o próprio caminho, a pensar Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros a pé, já nos convida à necessidade de um esforço para que nós pudéssemos então buscar essa espiritualização. Mas mesmo quando escolhemos caminhos inversos, Jesus é aquele que a todo instante nos convida a olharmos ao lado bom, para fazermos o retorno, para buscarmos então encontrar a essência interna de cada um de nós. Jesus é aquele que vai apontando, olha quanto deserto, olha quanta areia, olha quanta oportunidade, olha uma água ali, olha uma florzinha aqui. Será que tudo isso que nós estamos falando, de todos os ensinamentos e as palavras que Jesus falou, será que não seria para vocês trazerem a alegria do coração? Em algum momento, Jesus disse, mas vocês são tolos e lerdos, porque ainda estão a seguir o que os profetas falam. E aí nós trazemos ao dia de hoje. Nós ainda somos lerdos demais ante a mensagem do Cristo, porque estamos apegados aos profetas ou falsos profetas que estão à nossa volta, a dizer o que você acha? E aí o que você diz é o que eu vou seguir. Mas o que a Rô tem feito? E aí nós vamos lá consultar com a Rô. E nós esquecemos que o que é dito, é compartilhado, nos traz ao coração. Mas se nós estamos em caminhos distantes, dificilmente nós entenderemos. Porque vamos lançar no outro a responsabilidade pela nossa caminhada. Aí não dá certo, a culpa é do outro. Porque fica mais fácil. E aí nós percebemos que, próximo à chegada, Jesus não ficaria naquela região, porque, como eles mesmos disseram, já era tarde ou já estava escuro. E o que é escuro no simbolismo para nós da passagem? É justamente quando nós chegamos ao estado de escuridão, ou quando nós deixamos envolver o nosso pensamento nas trevas do mundo. Porque quando nos afastamos da mensagem, do nosso propósito, é assim que nós vamos sentindo, na escuridão, sem enxergar um passo à frente, sem criar a esperança em dias melhores, a não caminhar pela fé raciocinada. Que fé, que por vezes nós até esquecemos. Que fé que nós colocamos a pensar se tudo terá jeito ou não e nos colocamos a sofrer, a lamentar naquele instante. Mas após insistirem muito, então, Jesus é aquele que, independente do local onde nós estamos, a todo instante Ele nos serve como um consolo, cultivando ali a nossa alma no seu silêncio. Por vezes nós não entendemos como um amigo oculto do caminho, mas esse é o Cristo, fornecendo os bons amigos espirituais a mostrar que é necessário convertermos o caminho que por vezes temos feito. Mas estamos esperando o pão materializado, estamos esperando as conquistas materiais do mundo. Mas se o Cristo foi aquele que diz que o verdadeiro mundo não é esse, que aqui estamos para aprender, para evoluir, que a verdadeira morada é espiritual, por que temos buscado apenas o Cristo ou apenas vivermos a mensagem evangélica quando conquistamos os bens materiais? Quantas vezes vamos a um encontro, que seja aqui no centro, ou que seja em algum lugar que fala do Evangelho, e nós estamos indo apenas por obrigação, não pela alegria. Quantos de nós vêm ao centro já sentindo a alegria em ouvir e pensar nos ensinamentos que Jesus tem nos chamado a viver? No silêncio de cada um, não olhando para o outro. Quantos de nós estamos aqui obrigados? Eu vou porque eu tenho que ir, né? Porque se eu não for, daqui a pouco eu começo a sentir isso, a sentir aquilo. Enquanto deveria ser o pensamento contrário. Eu vou para me sentir alegre, porque alegre, com toda certeza, eu não vou trazer nada de ruim. Eu vou começar a mudar o mundo a partir de mim.
e nós vamos trazendo um olhar diferente. Porque queremos um olhar a partir de nós e há um distanciamento muito grande entre o que nós, humanos, pretendemos e o que Deus pretende a cada um de nós. Se Ele nos chama a caminharmos rumo à perfeição, Ele não pede para que nós sejamos igual ao Cristo, porque Ele mesmo não fez cópias. Cada um será cada um. Jesus é apenas um, para que nós possamos olhar e aprender, nos debruçar sobre as lições, sobre o caminhar, sobre os passos. E é justamente naquele momento que Jesus desaparece no simbolismo de que o que Ele tinha que ensinar para nós, Ele já ensinou. O amai-vos e o instruí-vos, ali Ele voltava mais uma vez apenas para dizer, olha, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, eu falei que ia acontecer. Daqui para frente eu também já falei, é preciso que vocês voltem, retornem mais uma vez ao mesmo sentimento que vocês estavam acoplados. Que vocês voltem a pensar no Evangelho, no amor puro que foi ensinado antes da crucificação. Porque na própria lição da cruz, eu ensinei ali o amor. Eu deixei o Evangelho plantado na terra. Retorne. E assim eles então alegram-se, sentem então o coração aquecido, porque quando nós paramos de olhar para as coisas do mundo e nos colocamos a levar o nosso pensamento às coisas do alto, nós percebemos que o nosso estado vai mudando. É como se os bons amigos conseguissem nos abraçar, conseguissem nos direcionar mais, apontar o caminho, até que por vezes possamos pensar que nós é que conseguimos escolher algo bom, mas somos muito mais direcionados do que imaginamos. Então é preciso que nós busquemos as coisas espirituais não apenas pelas coisas materiais. E essa conversão vem dizer que Jesus vai conosco aonde nós quisermos, mas nos convida ao retorno sempre, a partir do momento que nós aceitamos e convidamos para estar com Ele. Porque ninguém disse que os discípulos ficariam ali. Ali era um estado de passagem, porque no próximo dia eles seguiriam mais adistante. A pensarmos nessa troca entre o bem e o mal, eles buscariam ainda se distanciar ainda mais da mensagem deixada pelo Cristo. Então precisamos analisar na fala, na história de hoje, na passagem de hoje, como nós temos vivido nessa estrada simbólica da vida. Se nós temos escolhido muito mais estarmos na condição de Emaús ou de retornarmos na alegria de Jerusalém. E os discípulos retornam, e ao chegar estavam lá então todos fechados, e eles vão anunciar que Jesus tinha aparecido para eles, a segunda aparição do Cristo, conforme havia sido combinado. E muitos não acreditavam, ficaram naquela ideia ainda, será que é verdade, será que não é? Eis então que sentem Jesus adentrando aquele acampamento, naquelas 4 paredes, e Jesus se posta pela terceira vez então, agora no meio dos discípulos. Pedro agora então começa a acreditar. Tomé ainda não. Jesus então mostra as suas mãos, os seus pés machucados. Tomé vai tocar. Assim como nós precisamos tocar para ver que é verdade. Porque nós ainda não trazemos o sentimento mais puro. Nós não queremos ainda exercitar a capacidade de sentir. Ainda caminhamos pelo sentimento mais primitivo, sendo que já temos condições de entender. Porque Jesus já nos deixou bem claro quanto à necessidade de buscarmos elevar o nosso estado mental. Tomé então sente. E a partir daquele momento ele passa a acreditar. E Jesus vai dizer a eles agora, trazer diretamente para nós, que é preciso que nós fiquemos em Jerusalém. Como ele disse aos discípulos, é preciso que fiquem em Jerusalém, mas não mais entre 4 paredes. Ao mostrar as mãos e os pés machucados, ele vai meio que indiscretamente falar aos discípulos, é preciso que vocês deixem marcas no mundo, a dizer a cada um de nós,
Que marca nós temos deixado nessa encarnação? Porque ao mostrar as mãos, ele nos convida ao trabalho, à necessidade de arregaçarmos as mangas, de não depositarmos a esperança apenas nas palavras, mas no exemplo que nós temos vivido, chamado então ao bom trabalho. E eu fico pensando a mim, na minha figura, ali fechadinho, no meu quarto íntimo, pensando. Qual marca eu tenho feito? Qual esforço eu tenho me colocado à disposição para quando eu deixar esse mundo? Será que eu já tenho feito a conversão de um estado para o outro? E entre esse momento de conversão, eu tenho me preocupado em deixar o melhor de mim? Ou temos vivido apenas por viver? Porque naquele momento, o Cristo mais uma vez desaparece. Porque não é necessário que o Cristo esteja entre nós visível para que nós sejamos alertados quanto à necessidade de mudança de cada um de nós. Jesus vai nos dando ali pitadas de ensinamento. A própria aparição, percebemos nós que ele vai dando dosagem ao entendimento de acordo com o tempo. Naquele momento, talvez não fosse possível o entendimento pelos discípulos. Por isso, Simão fica meio enciumado a ele aparecer primeiro para Maria de Magdala. Hoje nós já trazemos a capacidade de entender o porquê é que as aparições aconteceram assim. Maria de Magdala, ela simbolizava uma mulher de má vida. E as nossas condutas, por vezes, são condutas de má vida. É preciso que primeiro nós nos convertamos para poder ver a Jesus, para poder sentir Jesus. Independente do que nós fomos ou deixamos de ser daqui para frente. É converter-nos. Se ninguém lançou a pedra, eu também não. Segue e não voltes a pecar. E quantas vezes nós nos limitamos a pensar o que nós somos no dia de ontem, ou o que nós somos hoje, e nós não buscamos converter ante a palavra, ante as ações, ante os pensamentos, porque ainda estamos cristalizados no nosso passado. Ainda estamos lá na aldeia e não aceitamos retornar. Porque estamos esperando o pão a ser abençoado e distribuído, ao invés de compreender que temos que buscar o pão. É o primeiro estágio, a conversão. Depois nós percebemos que Jesus aparece na estrada, na segunda aparição. Como a dizer, olha, é preciso que vocês se neguem, como ele mesmo já nos trouxe, negue, pegue a sua cruz e me siga. Siga os ensinamentos que eu deixei. Tudo isso que nós já sabemos, que nós lemos, que nós achamos bonito, agora é momento de seguir, de pegar o que eu falei e colocar em prática. Negue-se um pouco, deixe de valorizar tanto a você, abrace a tua cruz, abrace aquilo que você tem que passar, aquilo que você tem que viver, encare os seus desafios. Talvez é esse desafio que você mais luta, é o que você mais precisa vencer. E segue o Cristo. Porque seguir o Cristo não é se colocar à frente nem do lado, é colocar atrás dele, nos mesmos passos. É isso que ele vai dizer. E na terceira aparição ele vai dizer que é preciso que nós nos coloquemos à ação, que nós nos coloquemos a intensificar as nossas forças mentais, morais, espirituais, no trabalho do bem. A não ficarmos fechadinhos, muitas vezes, no nosso quadrado mental. É preciso extrapolarmos, entendermos que é muito mais, que é preciso que nós nos coloquemos a olhar como uma grande fraternalidade, a estender todo o nosso conhecimento. E poderíamos parar na terceira aparição do Cristo, mas nós vamos lembrar que ele também aparece a Paulo de Tarso, lá na estrada de Damasco, que nós conhecemos a história. Mais uma vez, para dizer que é preciso deixar o que nós olhamos e entendemos do passado, mas seguirmos agora com uma nova roupagem. A olharmos os ensinamentos não ainda pré-históricos que estamos acostumados, mas a estar colocados na prática do dia a dia. A sermos um novo homem, a não mais caminharmos como há muito tempo temos caminhado.
porque somente assim, ainda ante a cegueira, Jesus será aquele que vai tirando as escamas dos nossos olhos, a fim de que nós possamos enxergar então a estrada como ela é. A entender o nosso papel não mais daquele que se admira, mas daquele que faz. Quando olhamos os benfeitores, escrito em cada plaquinha e tantos outros, é preciso que nós nos coloquemos a tentar pelo menos ser. Estamos distantes, fato é, mas se nós não nos colocarmos, mais distante ficaremos. Por isso que Paulo vai trazer uma carta à comunidade de Filipe, aos filipenses, onde ele vai trazer exatamente o momento que nós estamos vivendo, onde ele vai nos convidar a pensar e vai dizer: eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não cheguei até lá, mas eu me desvencilho das coisas do passado, eu deixo para trás aquilo que tem impedido o meu avançar, e eu sigo para a frente, eu sigo adiante, eu prossigo, eu pego o alvo, miro o alvo e vou. Como nós conhecemos a tão famosa frase de Paulo, eu pego o alvo, eu sigo o alvo, eu miro o alvo e vou. O alvo aqui é a nossa evolução espiritual. Jesus é aquele que veio ensinar como nós chegaremos ao alvo. Como se estivéssemos nós com arco e flecha e mirássemos para a mira daquilo que nós mais desejamos. Como se fosse um chamado a entregar a nossa força, custe o que custar, para alcançarmos esse estágio da evolução. O alvo, o caminho, a posição que nós tanto precisamos. E aí ele vai dizer: e eu caminho com aquilo que eu já tenho. E não ficamos querendo buscar outras coisas para depois caminhar. A dizer a cada um de nós que nós conseguimos caminhar a partir de hoje com o que nós já temos de entendimento, com o que nós já temos ante vivência social, no espaço que nós estamos, compartilhando com as pessoas que nós estamos, com o que eu tenho. E aí ele vai dizer: sejam imitadores de mim. Para que nós olhemos toda a transformação de Paulo e comecemos a imitar aquilo que ele tem feito. Porque ele vai dizer: eu olho aqueles que estão fazendo e tomo cuidado, mas eu os copio. Sejam meus imitadores. Olhemos uns aos outros e possamos olhar o lado bom e perceber o que de bom tem feito e copiemos então essas atitudes. Porque ele vai dizer que, na verdade, a nossa verdadeira cidadania é a cidadania dos céus. E aí ele já nos traz ali um entendimento de que nós não somos filhos da terra, mas somos filhos do alto, espirituais. E é preciso caminharmos como espíritos e não travados e cristalizados nas coisas do mundo. E aí nós poderíamos, entre outras aparições, trazer o Espiritismo, como sendo Jesus aparecendo a nós mais uma vez. Onde ele mesmo diz: em algum momento a verdade será apresentada a cada um de vós. Essa verdade vos guiará por toda a verdade, vos libertará, porque somente a verdade vos liberta. Mas ela não virá a falar dela. Ao falar que o Espiritismo não vai falar dele mesmo, mas vai falar de tudo aquilo que eu tenho vos falado e também preparar vocês para o futuro. A doutrina espírita vem clarear a todos nós, abrir o horizonte, a imortalidade da alma, trazendo a cada um o entendimento do nosso dever, nos colocando ali a capacidade de avançarmos, todos nós, a partir do momento que nós estamos, na vivência do estágio que nós estamos vivendo. É preciso que nós enchemos então de bom ânimo, porque se Jesus não foi aquele que veio destruir as leis, a doutrina espírita também não vem. Ela vem dar um novo significado, um novo entendimento, a ser a grande chave do mundo, a nos despertar ante o grande dever a uma espiritualidade muito maior. Por isso, que nós possamos pensar aqui, se nós ainda estamos caminhando, esperando sentir Jesus a partir do pão materializado, ou se nós temos buscado sentir o Cristo a partir do alimento da alma. A pensar se a lição que nós mais buscamos no Cristo é a lição da cruz,
Ou será que o Cristo já não nos traz lições mais profundas, como sendo o Cristo de amor, de alegria, de humildade? Podemos pensar no Cristo nos trazendo o convite da forma que for. O Cristo luz, instrução. Porque somente quando nós olharmos para Ele, nessas lições que nós nos colocamos a falar, nós sairemos então das trevas e chegaremos então à luminosidade. Sairemos da tristeza e chegaremos à alegria. Sairemos da ignorância e chegaremos a um conhecimento muito maior. Sairemos da ociosidade e nos colocaremos, de fato, ao bom trabalho. Mas como nós falamos no começo, todos nós temos condições, mas não depende do outro, depende de nós. Muito obrigado.